Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, de terapia, gente. Vocês já perceberam que eu gosto bastante desse assunto, né? E eu espero que vocês também gostem, porque eu trouxe aqui hoje a Juliana. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Gabi? Prazer estar aqui com você. Prazer imenso em te receber. Já quero agradecer o Cadu por ter te indicado pra cá. Eu também gostaria muito de agradecer o Cadu. Porque é muito importante, é essencial falar sobre terapia. Muito. É essencial as pessoas buscarem, conhecerem e fazerem terapia, né? Se as pessoas entendessem realmente a importância que é você fazer terapia, não como... Porque as pessoas têm um estigma, né, de que achar que a pessoa que precisa de terapia é a pessoa que tem algum problema, que é louco, que tem alguma doença, alguma questão. E não, quando na verdade é você saber quem você é. A terapia muitas vezes te leva para esse caminho, mas infelizmente as pessoas ainda não têm essa consciência, né? Infelizmente é um tabu que precisa ser, assim, urgentemente quebrado, Urgente. Né? Ju, se apresenta um pouquinho, fala quem você é, RG, CPF, mentira. Bom, eu sou Juliana Rotter, eu tenho 43 anos, mãe de 4 joias raras, lindas. Sou terapeuta comportamental, já trabalho nessa área, já tem 4 anos. Comecei por uma busca pessoal e, enfim, mas se formos falar sobre profissões, eu tenho uma infinidade de opções do que eu já fiz na minha vida, mas hoje o meu objetivo, minha meta, meu propósito de vida é realmente ser terapeuta comportamental e levar as pessoas o nível de consciência delas. Isso é muito necessário para cada indivíduo. Eu vou falar de novo uma frase que eu falei no outro podcast, a gente faz terapia por causa do outro que não faz. Mas não só isso, para nos conhecer, se nós nos conhecêssemos mais, talvez não implicaria tanto na vida do próximo, porque tem esse nível de consciência aberto, né? 100% real. É exatamente isso que eu foco nas minhas terapias, nas minhas terapias, porque eu falo exatamente, se eu comecei da forma errada, vamos dizer assim, eu comecei a buscar essa questão de terapias por uma questão pessoal minha do que eu estava vivendo num determinado momento da minha vida. Porém, hoje, como terapeuta, eu entendo que o caminho certo é você buscar terapia por você e não pelo outro. E aí, justamente o que você falou, quando você entende quem você é, tipo, tem coisas que não vai influenciar do outro lado, não vai pesar, não vai te trazer desconforto, porque você sabe quem você é. Então, é esse o erro da humanidade. É esse o grande problema que está acontecendo com as pessoas. É achar que tem que procurar uma ajuda, uma terapia, algum apoio, alguma força, sei lá qual que seja o conceito que a pessoa está pensando, por causa do outro. Quando, na verdade, tem que ser por você. E aí sim, o nível de consciência vai para outro patamar, sem dúvida nenhuma. Realmente. E você falou que teve N profissões, né? Sim. Então, fala um pouquinho do seu processo até chegar na terapia. Bom, vamos lá. Eu já fiz cursos de cabeleireiro, já trabalhei como cabeleireira, eu sou formada em secretariado executivo, trabalhei como secretária executiva numa multinacional. Enfim, artesanato, doces, de tudo que você possa imaginar, eu já fiz na minha vida. Mas aonde que veio esse clique, né, para que eu começasse a
a buscar ajuda pra minha vida. Eu comecei a perceber que existiam coisas que estavam acontecendo na minha vida de forma repetitivas. E aí eu falei, pera, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu começar a olhar pra esse lugar. E eu tava vivenciando um momento muito delicado na minha vida, naquela época. E, inclusive, até um fato muito, muito, muito delicado, que é até, assim, as pessoas não têm noção do porquê que você pensa até em cometer um suicídio muitas vezes. E eu tentei por 2 vezes cometer suicídio comigo mesmo, né? Enfim, suicídio, né? Uhum. E quando eu percebi que eu tava indo por um caminho que tava meio que sem volta, e eu pensei nos meus filhos, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa urgente. E aí eu comecei a procurar terapia para me transformar, para mudar a minha vida, para sair daquele padrão que eu tava vivendo para ir para um outro. Porém, eu me identifiquei de uma tal forma que eu falei, não, pera, é isso que eu quero para a vida minha e das pessoas. Eu quero poder mostrar para as pessoas o quanto elas podem fazer por elas, simplesmente pelo fato delas se amarem. E quando eu identifiquei isso na minha vida, fez assim. Aí, realmente, eu fui para esse mundo de terapias, comecei a fazer o meu processo de curas, que, infelizmente, é outra coisa também que a gente vai poder falar um pouquinho mais, que as pessoas acham que você faz uma terapia, já curou tudo, você tá 100% perfeito e nunca mais você vai ter problema. Não, ao contrário. As curas, existe uma questão do cérebro de proteção que ele vai te permitindo, ele vai te liberando aquela informação de tempo em tempo. Então, cada vez que você vai fazendo uma terapia, você vai curando uma ferida que existe ali dentro. E vai indo, vai passando o processo, vai acontecendo. E aí, o que acontece? As pessoas acham que faz uma terapia e já resolveu toda a vida. E eu comecei exatamente nesse ponto. Comecei fazendo uma terapia, eu falei, peraí, tá faltando alguma coisa aqui ainda. Aí eu comecei a fazer outra. E aí eu identifiquei que eu tava precisando aprofundar pra me ajudar e ajudar a minha família. E aí eu comecei a fazer um curso, daqui a pouco outro, e daqui a pouco outro. E quando eu vi, eu falei, me encontrei num mundo que pra mim hoje é meu propósito de vida. Hoje o que eu faço é propósito de vida. Eu quero levar consciência de quem você é para o máximo número de pessoas possíveis. Meu, é incrível, né? E muita gente ainda não conhece a terapia. Na verdade, a terapia, ela é conhecida como você vai lá, chega na salinha, fala os seus problemas, a pessoa fala, ai, tá bom, porque não pode opinar muito, né? Então ela vai tentar entender o que tá acontecendo com você. E você vai embora. Mas não é só isso. Não. Explica um pouquinho pra gente o que é ser uma terapeuta comportamental. Ótimo. Excelente pergunta, Gabi. É assim, ó. Existem terapeutas e terapeutas, existem técnicas e técnicas, existem aplicações e aplicações de técnicas diferentes. Eu sou analista corporal, não sei se vocês sabem o que é Não, mas pode explicar. Eu vou explicar. Eu sou analista corporal, sou programadora neurolinguística, consteladora familiar, hipnoterapeuta, enfim, tenho várias técnicas e hoje eu criei um processo onde eu respeito o meu cliente. Não existe se você chegar para fazer um atendimento comigo, você vai ter o seu atendimento baseado nas suas dores, nas suas questões, em você. Se outra pessoa chegar, vai ser baseado na história, nas questões dela. Então, assim, por exemplo, analista corporal. O que faz um analista corporal? Pelo formato do corpo da pessoa, eu sei como que a mente dela funciona. E aí, eu sabendo disso, eu respeito as necessidades e entendo os limites dela. Então, por exemplo, assim, tem essas 5... Nós temos, todos nós, seres humanos, 5 dores emocionais, que são registradas no primeiro setênio. Desde o ventre, enquanto a mãe tá ali, gestante, tá grávida, até os primeiros 7 anos. Ali são registrados 5 dores. Não sei se vocês já ouviram falar das 5 feridas emocionais. Que é a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. Essas dores, elas ficam registradas. E aí você vai crescendo, conforme elas foram registradas no seu corpo, na sua vida, você vai reforçando essas dores no decorrer dos anos. E aí onde que vem o grande problema? Que as pessoas não sabem quem elas são. E aí quando ela vai e faz um atendimento comigo, já logo na primeira sessão eu já faço análise corporal, que é para ela justamente saber que, através do formato do corpo dela, quais são as principais dores que ela tem. Quando ela entende isso, já virou uma chave. Dali pra frente, eu vou primeiro entender a necessidade do meu cliente, eu vou ver quais são as questões, se tem questão com o pai, se tem questão com mãe, se tem questão com o tio, com o avô, com ela mesma, de autoestima, não importa qual seja, eu vou atender a necessidade do meu cliente, da necessidade dele. Eu sempre falo, eu não tenho uma receita de bolo pronta para todos os meus clientes. Tanto que, se alguém chegar para mim e falar assim, porque você falou com fulano da tal coisa e comigo você não fez, esquece. Não vai funcionar assim. Comigo não funciona assim. Então, assim,
hoje, como terapeuta comportamental, eu trago consciência para a pessoa de quem ela é. Quem ela é por ela mesma. Começando pelo formato do corpo. Eu já dou as informações das dores que são registradas e ela começa a perceber, olha, isso aqui, total sentido, e ela aí vira realmente aquele boom. Aí ela começa, primeiro, que ela entende que existem coisas na vida que têm limites e ela precisa respeitar esse limite dela, não do outro. Aí ela entende que existe uma necessidade básica, por exemplo, assim, tem pessoas que têm a dor emocional do abandono, que ela não pode ficar sozinha. Só que quando ela tem consciência disso, o que ela faz? Ela tenta suprir a necessidade dela sem precisar de que alguém faça isso por ela. Então, a terapia, ela eleva esse nível de consciência. É onde que traz a total diferença na evolução da pessoa. E é isso que eu quero que as pessoas se permitam vivenciar, né? Então, assim, aí, por exemplo, quando a gente fez lá a análise corporal, identificou, entendeu, eu entendi a história da pessoa, aí eu vou fazer o quê? Vamos supor, a pessoa tem um problema de autoestima. Eu vou aplicar uma técnica, eu vou aplicar uma forma de atendimento. A pessoa tem problema com o pai. Vai ser outra forma de que eu vou me conectar com aquela pessoa e fazer com que ela perceba o motivo dela ter alguma questão com o pai, com a mãe, enfim, quem seja. Não importa. É trazer a consciência em primeiro lugar. Quem a pessoa é. Esse é o papel do terapeuta comportamental. É um trabalho incrível, né? Na psicologia, eles focam... Na verdade, tudo acontece em setênios, né? Então, no primeiro 7 anos, você tem essa dor. No segundo 7 anos, você tem uma segunda crise, né? Sim. Aos 21, vem uma crise também. Então, e na primeira parte, a gente tem muito a figura da mãe, né? Porque a mãe tá ali cuidando, a mãe tá protegendo. E na segunda parte, tem muita figura do pai, né? Então, seria do 0 aos 7, do 7 aos 14. Nessa idade é onde nós conseguimos acumular a maior quantidade de traumas que nós vamos levar para nossa vida? 100%. 100%. É exatamente. É aí que tá a questão. Que é por isso que a gente vai falar sobre o evento, que eu fiz justamente nessa situação para justamente trabalhar esse período. Porque quando você registrou essas informações na sua infância, como você falou, né? Primeiro setênio, segundo setênio e assim vai. Mas o principal é o primeiro setênio. Depois, lógico, tem a consequência da sequência do setênio. Mas o primeiro registro foi lá, desde o ventre. Do ventre até os 7 anos. E aí, eu vou trabalhar essas dores lá de trás, porque, infelizmente, essas questões que aconteceram lá nessa primeira infância, ela reflete de forma... assim, imediata na sua fase adulta. E quando você tem consciência disso, primeiro que existem outras questões que você vai buscar, que você vai entender, e você trabalha justamente o fato, por que foi assim, por que tinha que ser assado, e você começa a trazer leveza. Você começa a entender o porquê que as pessoas, de repente, te causaram aquela dor, se foi realmente por uma negligência, ou foi porque algum trauma que ela mesma tinha e trouxe pra você, pra sua vida, aquilo. Então, assim, o autoconhecimento, ele é a chave. Totalmente a chave. E eu queria tanto que as pessoas se permitissem eu também se autoconhecer, que tudo seria muito mais tranquilo, muito mais leve, mas infelizmente não é assim que funciona, né? Mas a gente tá aqui pra quebrar esse tabu e as pessoas vão se autoconhecer. Estamos aqui pra quebrar esse tabu. E Ju, você falou que também é programadora neurolinguística. Programadora neurolinguística. O que é? É muito amplo, mas é assim, nós fazemos técnicas de visualizações, tipo assim, fecha os olhos, respira profundamente e tal, e a gente vai jogando gatilhos, aonde vai te acionando informações no seu cérebro, onde vai te fazendo buscar informações daquilo que de repente você tá vivenciando naquele momento. É amplo, como eu falei, tem muita coisa. Mas o meu foco da programação neurolinguística é justamente essa. É usar gatilhos para fazer com que você consiga buscar essa informação, porque... eu vou já adiantar um pouquinho do assunto. O nosso cérebro, ele tem uma tendência de nos proteger de acessar aquela dor que um dia foi muito intensa. Então, o que ele faz? Vamos supor, eu como terapeuta, eu também faço terapia e participo de eventos onde são imersões de 3 dias, onde você fica o dia inteiro só cuidando do seu emocional. E aí, quando você percebe que você faz um evento, você foi lá, buscou um gatilho lá, buscou uma ferida, trabalhou, curou, ressignificou, mudou, beleza. Você vai pro próximo, você vai achar outra. Mas isso é porque o que eu tô falando, existe uma proteção do seu cérebro que te impede de você acessar a dor que um dia ela já te causou, enfim, só que quando o cérebro te permite é porque você tá pronto pra ressignificar.
E aí que tá a situação. Quando você tá pronto pra ressignificar, olhar pra aquela dor, enxergar aquela situação, não é fácil. Mas quando você entende os motivos por trás daquilo que te gerou aquela dor, aí você começa a mudar. Aí você começa a entender realmente o sentido da palavra ressignificar. Porque até então, você vive a vida no automático. Você não percebe o porquê das coisas. Mas quando você começa a buscar essas informações, você fala, meu Deus, olha, foi por causa disso, foi por causa daquilo. O meu pai, a minha mãe... Aí você começa a entender a situação. E aí sim que eu falo, quando você tem esse autoconhecimento, você começa a trazer uma leveza pra tua vida e pra toda a sua egrégora. Pra todo mundo que tá perto de você. Não tem como. O seu ambiente, ele fica muito mais tranquilo, muito mais leve. Você começa a não se permitir a passar por certas coisas também, não, né? Jamais, jamais. Isso não me pertence, É o que eu então... falei dos limites das necessidades. Você sabe que ali existe um limite que você não vai se permitir mais. Só que se você não tiver o autoconhecimento, é que nesses dias eu fiz coloquei no meu Instagram uma pergunta. Você sabe dizer não? Ah, eu vi. A maioria das pessoas disseram que sim. Será que sabe mesmo? Se você fala assim pra uma pessoa, você tá falando não pra você. Só que aí você vai, vamos supor, e também tem a contrapartida. A pessoa fala não, mas depois ela sente culpa. Não faz sentido. Não. Não faz sentido. E aí tá um grande problema. Quando você sabe quem você é, você vai falar um não sem culpa. Você vai falar um não tranquilamente. Porque você não vai querer agradar o outro. Não vai te afetar, Exatamente. né? Aquilo não te pertence. Então, você começa a criar os seus limites, que é um cuidado, né? Com certeza. E as pessoas, quando você fala não, normalmente você é dada como ruim. E, gente, não é isso. E aí entra de novo a questão das feridas. Se a pessoa, por exemplo, tiver a dor do abandono, a dor da humilhação, pra ela falar não, gente, vai ser assim, o fim dos tempos. Ela vai querer morrer. Porque pra ela vai na cabeça dela, vai gerar uma informação de tipo, se eu falar não, eu estou abandonando aquela pessoa. Só que aquela dor é dela, não é do outro. Não é do outro. Entende? Aí quando ela entende isso, ela fala, pera, eu posso falar não e tá tudo bem. Se o outro percebeu o não como uma coisa ruim, é o problema dele. Aí o outro tá precisando fazer terapia exatamente. Também. E se autoconhecer. Exatamente. É exatamente isso. Mas é o autoconhecimento. Enquanto você não tem, vai no automático. E aí o automático, muitas vezes, ele te leva pra caminhos doloridos. E aí você não quer acessar a dor, só que você acessa de outra forma. A dor acaba chegando em você, né? Exatamente. E você também falou sobre a hipnose. É hipnose? Hipnoterapeuta. Usa a hipnose para fazer a sim. terapia. Dentro da psicologia também está sendo muito estudado a hipnose. Nem tanto que tem uma faculdade que eu acho incrível, que é a USCS, da Municipal de São Caetano, né? E eles focam bastante nessa parte de usar a hipnose. Foi onde eu conheci também a hipnose, dentro da psicologia, dentro da neurociência também. Então, tem muita gente que fala assim, é aqueles negócios que a gente vê na televisão, que, gente, pelo amor de Deus. As pessoas não têm noção. Não têm noção. E nesse processo também são liberados alguns gatilhos, né? Para a pessoa conseguir acessar coisas que estão guardadas, né? Sim. Explica um pouquinho como que funciona a hipnose dentro da terapia. Então, a hipnose é uma coisa que eu tomo um pouquinho de cuidado. Eu não costumo... É uma das técnicas que eu quase não uso, sinceramente. Porque assim, Gabi, se você usar a técnica certa, da forma correta, você realmente faz a pessoa acessar informações que, se ela realmente não estiver preparada para trabalhar aquilo, você traz mais problema. Então, eu uso a hipnose em último dos casos. Eu realmente prefiro a programação neurolinguística, que também consegue ativar esses gatilhos, mas de uma forma um pouco mais leve. Se eu quiser aprofundar, aí eu jogo um pouquinho mais pra hipnose. Mas assim, de verdade, é uma das técnicas que eu praticamente quase não uso. Eu usei, acho que, sei lá, umas 10 vezes até hoje. Porque realmente ela pode ir num caminho muito profundo, e se a pessoa não estiver preparada, não vai dar bom. Né? Então, como eu falei, eu primeiro conheço o meu cliente, eu entendo a necessidade dele, eu vejo até que ponto que ele aguenta acessar uma dor, para depois aplicar a técnica que eu acho certo. E de verdade, hoje, dependendo do grau, da profundidade que você usa a hipnose, realmente você leva a pessoa para um caminho, e se você também, como profissional, não estiver preparado, não dá certo. Mas é incrível o resultado da hipnose quando é bem aplicada. Quando ela assim, o resultado é muito rápido.
Sim, sim. Até porque você consegue acessar algo que estava guardado há muito tempo no teu cérebro. E como você disse, né, nós temos essa programação e essa proteção, né, de não liberar certas coisas na nossa lembrança, né? São Sim. memórias que são ocultas mesmo. E a hipnose tem um acesso muito rápido. Sim. Porém, também se a pessoa não estiver preparada É o que eu falei, a isso, programação pode trazer uma neurolinguística, dor, né? ela consegue ativar esses gatilhos também. Só que é tipo assim, basicamente como se fosse uma possibilidade mais fácil da pessoa trabalhar aquilo, porque é como se fosse uma informação que o cérebro já tá mandando. E qual a diferença dos dois? É a intensidade. A intensidade? É a intensidade. É o que eu falei, pra mim, a hipnose, eu já fiz as duas formas, né, com profissionais diferentes, e pode ser pelo profissional também, é o que eu tô falando também, depende muito também do profissional. E eu entendi a profundidade. E eu acessei na hipnose, eu tô falando, eu, Juliana, tá? Não aplicando. Eu acessei informações que naquele momento eu não tava pronta pra ver. É, por exemplo, a mesma coisa, a constelação familiar. Talvez você iria perguntar, mas já adiantando o processo. A constelação familiar é outra coisa também. Que quando a pessoa chega pra mim, às vezes, e fala logo de cara, aconteceu já um episódio de uma mãe, uma cidade, Juru, não sei se você já ouviu falar, uma cidadezinha minúscula no sertão lá. A mãe veio me procurar que queria que o filho dela fizesse uma constelação familiar. Hoje eu entendo o seguinte: a constelação também te leva para um outro nível de consciência que também, se você não tá pronto para encarar, também não vai dar muito bom. É uma técnica, assim, incrível. Pra gente entender o que é a constelação familiar. A técnica que eu criei, Gabi, é como eu falei, existem técnicas e técnicas dentro das técnicas. Uhum. A constelação familiar, você pode fazer ela em água, você pode fazer ela com bonecos, você pode fazer ela com pessoas. E aí, eu fiz já, acho que 5 cursos de constelação diferentes, em institutos diferentes. E aí, o que eu fiz? Eu criei o meu método de aplicar a constelação familiar. Eu uso bonecos. E quando eu faço a constelação familiar com bonecos, a pessoa monta um cenário, ela vai escolher as pessoas que ela quer que participa da constelação dela. E aí a gente vai eu vou colocando temas. Só que assim, a pessoa não vê o tema. Eu vou sentindo e vou pegando os temas e vou mostrando pra pessoa a plaquinha de costas. E a pessoa fala, eu quero pôr no fulano, eu quero pôr no ciclano e tal. E aí, o que acontece? No final, você consegue ver de forma clara, diante dos seus olhos, como que tá a sua mente. A repetição de ciclos de pai, a repetição de ciclos de mãe, o que aconteceu lá atrás, o porquê que hoje tá te afetando, coisas assim, que de repente, que nem essa mãe que eu tava falando, o rapaz drogado, não queria trabalhar, não queria saber de fazer nada, bebia, só dava trabalho, a mãe queria que eu fizesse constelação familiar. Eu falei, calma, eu vou primeiro conversar com ele, primeiro fui tentar ver as dores, porque só pelo rosto eu já consigo começar a buscar as informações das principais dores, pra eu poder sim falar se ele tá preparado pra poder dar continuidade nesse processo de constelação. Eu fui conversar com o rapaz não tinha nem condições nem de olhar na câmera, ele não conseguia, é por vídeo, né, como eu atendo online também, por vídeo, então ele ficava na câmera metade do rosto, assim, eu não conseguia nem ver o rosto dele inteiro, e eu pedi pra ele, falei, posso ver seu rosto? Eu preciso ver seu rosto inteiro, só pra ver uma informação. Ele colocou o rosto, eu identifiquei a dor dele só pelo rosto, falei pra mãe dele, falei, não vou fazer a constelação agora. Falei, se você quiser fazer o processo dele se autoconhecer e na segunda, terceira sessão, ele quiser fazer a constelação, eu faço. Porque é o que eu falo, vai te trazer muita consciência. E nem todo mundo tá preparado pra enxergar certas coisas, Gabi. É muito triste de falar isso, mas, por exemplo, eu já participei de constelações familiares onde era com pessoas. A intensidade daquilo, a pessoa desaba. Eu tive clientes que teve cartaz, terminou a constelação, já foi direto pro banheiro vomitar. Pra você ter noção de quanto isso é profundo, de quanto mexe realmente no seu emocional e te traz uma consciência. E se você não tá preparado, o seu corpo vai reagir. O nosso corpo, ele fala muito. O nosso corpo... Muito. Eu costumo... Quem me segue no Instagram vê, mais ou menos, né? Eu posto o meu dia a dia. Não posto tudo que eu faço, mas... eu tô sempre lá conversando com as pessoas, né? E, normalmente, quando eu tô muito intensa, fazendo muita coisa, eu fiquei 1 mês sem folga e não sei o que lá, eu fico doente. Não tem como. O corpo reage. O corpo reage.
Então, eu sempre falo assim, gente, quando eu não paro, meu corpo me para. Exatamente isso. E eu me conheço e continuo fazendo essas coisas. Sei que não pode, né? Mas, Esse é o grande problema, não é só seu, pode, não. né? Não é só seu. Detalhes, gente. É aí que eu novamente entra que eu falei. A questão de você saber a sua necessidade e os seus limites. E quando você sabe, você se respeita, essa situação não acontece Não mais. acontece. Não acontece. Eu vou me respeitar, corpinho. É isso mesmo. Mas acontece muito isso. Mas o interessante é que, assim, eu percebo isso em mim. Então, eu cheguei E as pessoas num nem todo ponto mundo percebe. onde eu percebo. O que você falou da mãe colocar o filho e a mãe falar assim, não, eu quero isso, já ela se impõe. Você já consegue ver que tem um problema muito aí. sério, A muito gente sério. consegue entender. E muitos pais fazem isso. Não, meu filho vai fazer isso, isso, isso. Ele já coloca uma carga nesse filho. Imagina a cabeça do menino e fala assim, é mais uma coisa que eu vou frustrar minha mãe. Eu vou falando sobre filhos, Gabi, eu posso te dizer com propriedade. Você tem 4. Eu tenho 4 filhos. O meu filho mais velho tem 19 anos. Eu posso dizer pra você com total propriedade do quanto eu fiz isso com o meu filho. Não obrigar ele a fazer uma coisa, mas eu impedia, muitas vezes, do meu filho fazer muita coisa. Eu era uma mãe extremamente protetora, cuidadosa, achando que eu tava sendo a melhor mãe do mundo, quando na verdade não é assim que funciona. E aí hoje eu tenho meu outro filho, meu segundo filho, né, que tem 13 anos. Até o meu filho, mas ele brinca, Davi, aproveita que a mamãe tá liberada, a mamãe tá mais aberta. Porque realmente eu fui uma mãe onde eu achava que proteger, cuidar, fazer com que... Pra você ter uma noção, Gabi, o meu filho, ele até uma certa idade, até a roupa dele eu tinha que escolher. Nossa, de tanta dependência que eu fiz o meu filho criar de mim. E hoje, realmente, graças a Deus, não acontece mais isso. Mas aconteceu e eu posso dizer que foi muito pesado. Quando eu tomei essa consciência, eu falei, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? E outra coisa que acontece muito, 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 isso eu já peguei vários clientes com esse caso, que é, o pai e a mãe tinham um sonho de ter uma profissão. E a pessoa não conseguiu. Ela projeta esse sonho que era dela no filho. E isso é um problema muito sério. Porque o filho não vai atrás do objetivo, do sonho, do que ele quer pra vida dele, porque o pai e a mãe queria que ele fosse aquilo. Eu tenho um caso de uma cliente que o sonho dela era ser médica, e a mãe virou pra ela e falou assim, não, você não tem capacidade pra isso. Basta ser enfermeira, já tá bom demais. Ela foi... Trabalhou como enfermeira durante muitos anos, veio, fez atendimento comigo, soube que ela se conheceu. O que ela fez? Ela entrou na faculdade de medicina. 47 anos. Isso é muito ela lindo. Ela até fez uma declaração me agradecendo por ter tido coragem de enfrentar os medos dela, de enfrentar a mãe. Porque até isso ela tinha medo, ela achava que ela tava afrontando. Pra mãe, né? E ela foi, e tá hoje, ela tá assim, realizadíssima, fazendo a faculdade aos 47 anos. Fazendo faculdade de medicina. E com certeza ela vai ser uma inspiração pra turma dela também, né? Que o pessoal vai ver e falar, caraca, meu, ela tá com 47 anos. Eu recebi uma moça aqui que ela mudou de profissão, acho que faz 5 anos. Eu também. E ela tem 50 anos. E eu falei assim, meu, que legal você falar. Você também, você tá com 43. Você mudou faz 4 anos. 4 anos. Com 39. Poxa, que legal. A gente pode recomeçar, Com certeza, não existe idade. Somos muito limitados. Eu já recebi minhas amigas aqui também, são amigas de infância. E hoje cada uma tá numa faculdade. E uma delas falou assim, eu acho um absurdo você olhar para um jovem de 17 anos e falar assim, escolhe a profissão da sua vida. Acha absurdo? Ela acha um absurdo, porque assim, e se eu mudar? Porque o que tava na cabeça dela não, eu tenho que escolher agora com 17 anos, eu tenho que me formar com tantos anos, eu tenho que ter um emprego bom com tantos anos, já ter uma vida programada pela sociedade. Pela sociedade. Assim, é pela sociedade, porque já é imposto pra gente, né? Sim. Então, assim, quando eu fiz a minha primeira faculdade e eu tranquei, eu me senti uma fracassada. Porque eu falei assim, gente, como que eu tô trancando uma faculdade? Eu tô no meu 2º ano agora, porque eu voltei e tô fazendo outro curso. Eu falei, gente, eu tô atrasada? Porque eu tô com 21 anos e eu tô no 2º ano da faculdade. A minha faculdade eu fiz com 35 anos. Que legal. Viu? Então, é muito bom, porque chega uma imposição na gente que nos massacra, que pesa também. E, às vezes, a gente não sabe lidar com isso. E é uma coisa que a gente vai guardando, vai se comparando com os outros, porque vem nisso, né? E aí lasca. Lascou total.
Por exemplo, assim, falando das dores, né? Que eu falei das 5 dores. Eu tenho, principalmente... Nós temos, normalmente, 2, 3 dores predominantes. E aí, a gente vai... As outras um pouquinho menor. Eu tenho, predominantemente, a principal dor é a dor da traição. A segunda dor é a dor do abandono. E a terceira dor é a dor da manipulação. Tendo essa consciência hoje de quem eu sou uma pessoa muito proativa, eu sou muito empática, eu sou muito comunicativa, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar dando palestra, de estar ajudando as pessoas. Eu tenho consciência disso. Mas eu também preciso do meu momento sozinha. Então hoje, o que eu faço? Eu tenho consciência de que nem eu fiz eventos e clientes e cursos e tal. Eu falei, agora eu preciso respirar. Né? Então, assim, de uma pausa. Eu preciso disso. Então, é o que eu falei. Novamente, quando você se conhece, você se respeita. Você se respeita. E aí, quando eu preciso, eu falo, parei agora. Parei. Não vou fazer isso aqui, porque eu sei que isso aqui não vai dar bom. E aí, a questão também de profissão. Por que eu pulei de uma profissão para outra? Porque a cabeça fica naquelas. Eu preciso agradar meu pai. Eu vou fazer essa daqui. Eu preciso fazer pra minha mãe. Eu vou fazer essa aqui. Eu ficava nessa. E hoje eu vivo a minha essência. Aconteceu um processo parecido comigo. Eu tenho um pai que ele é empreendedor e eu tenho uma mãe que é do CLT. Ambos excelentes em tudo que fazem. Minha mãe, você fala da empresa, ela trabalha na empresa só há 25 anos. Uau. Pra você ter uma ideia de como ela é uma excelente funcionária, Ela né? deve ter um pouco da dor da humilhação, por essa questão. Minha mãe, pelo amor de Deus. Mas assim, ela é referência no que faz. Minha mãe é muito boa no que faz. Todo mundo, vai abrir uma unidade nova. A minha mãe vai lá treinar. Chegou outro fulano novo. Minha mãe vai lá treinar. Então, minha mãe foi excelência. O meu pai, professor, tem um estúdio, não sei o que lá. O meu pai é professor e me deu aula. Então, assim, quando chegou a minha vez do meu profissional, eu tentei investir num negócio e eu fali. Eu quebrei. E eu nunca pensei em trabalhar sentada no escritório e registrado nem nada. Não ia Nunca. funcionar. Não ia funcionar pra você. Não funcionou, esse foi o problema. Eu fali quando eu tentei a primeira vez empreender. E aí eu olhei pra minha mãe e eu falei assim, poxa, eu tô trazendo um desgosto pra ela, né? O meu pai, eu conseguia ver que ele conseguia entender, porque assim, ele é empreendedor, ele já quebrou quantas vezes? Normal. Algumas, entendeu? Então ele olhou pra mim e falou assim, aprendeu, né, filha? Agora vai lá correr atrás. Vamos resolver. Minha mãe era do CLT. Então, minha mãe é do CLT. Então, ela olhou pra mim e ela falou assim... Minha mãe sempre falou assim, busca, né, um ponto de segurança. E pra mim, eu falei assim, putz, frustrei. Eu sujei meu nome, eu sujei o nome dela, meu. Nossa, lasquei. Eu quebrei bonito, gente. E aí, o que eu fui fazer, então? Pra tentar uma desculpa, né? Eu fui atrás do CLT. Quando eu fui atrás do CLT, eu trabalhei 6 meses numa empresa, recebi uma proposta melhor de uma outra empresa. E, gente, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Você se frustra. Eu me frustrei. É não é minha essência. Eu ficava sentada respondendo no WhatsApp, eu ficava assim, que saco. Eu não aguento falar com essas pessoas. E era um negócio que me fechava. Eu queria fazer evento, eu queria não sei o que lá. E eu tava lá, fechada. E aí, o que eu fiz? Fui estudar, né? Fazer alguns cursos. E eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu vou pedir demissão com 2 meses de empresa. Eu falei, você vai fazer o quê? Eu falei assim, sei lá, sobrancelha. Você fazer, eu vou fazer. Não Aí importa. eu fui conversar com a minha mãe. E a minha mãe veio com uma coisa muito legal. Porque ela viu a dor que eu estava passando, porque era muito nítido. A minha cara de desgosto. Era desgosto. Eu chegava naquela empresa, gente, nossa, era tristeza. Minha mãe viu. E aí ela falou assim, filha, vai lá, vai dar certo. Poxa, quando ela falou isso... Era tudo que você precisava ouvir. Saiu um peso das minhas costas. No outro dia, eu cheguei lá e falei assim, muito legal, tá nada com você, mas eu tô saindo. É isso é lindo. E foi lindo, sabe? Porque eu não esperava que ia vir da minha mãe. E a minha mãe trouxe uma cura pra mim. Perfeito. E foi muito lindo, gente. Então, se vocês têm medo, conversa com medo mesmo, tá, gente? Porque eu tava assim, passava no Wi-Fi. Então, isso aconteceu com o meu filho, Gabi, o mais velho. Ele aquela questão de querer aprovação minha também, né? Só que como hoje, graças a Deus, por sorte dele, eu tô nesse mundo do desenvolvimento humano. Então, assim, quando ele foi pensar o que ele ia querer fazer, mãe, porque, assim, na cabeça do pai dele, ele tem que fazer faculdade. Tem que fazer faculdade, porque tem que fazer faculdade, porque tem que fazer faculdade. E ele virou pra mim e falou, mãe, o que eu faço? Eu falei, o que você quer? O que você sonha? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? Qual que é o seu projeto de futuro? O que você quer pra sua vida? Me fala.
Aí ele falou, mãe, eu quero fazer assim, 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 assim. Ele que hoje ele tá fazendo um curso na ETEC, o curso que ele queria, uma área que ele ama. Ele também ama muito mexer com computador, fazer edição não, montar, desmontar Sim. enfim. Ele ama muito, ele tá fazendo tudo o que ele quer. Eu não faço. E ele tá feliz. Muito feliz. E é o que eu falo, tipo assim, se fosse a Juliana, antes de ser terapeuta, iria impor, não, você tem que fazer faculdade, você tem que, como você falou, né, regras da sociedade. Né? Não, você tem que fazer faculdade, porque isso, porque aquilo. Eu fui uma pessoa que eu poderia ter feito faculdade quando eu era jovem, meu pai tinha condições, enfim, eu poderia ter feito o que eu quis, mas eu não quis, eu optei por não fazer. Meus pais me respeitaram e eu segui firme. E aí, quando eu resolvi fazer, eu fui decidida. Não me arrependo da faculdade que eu fiz, porque eu trabalhei numa empresa maravilhosa, eu tive um retorno financeiro maravilhoso, foi tudo muito bom. Só que hoje, como eu falei, hoje eu tô no meu propósito de vida. É diferente. É a minha essência. Todo o resto valeu a pena, me valeu como experiência, mas não era aquilo que eu queria pra minha vida. Tanto que eu, como cabeleireira, trabalhei 4 anos. Secretária, foram 3 anos e pouquinho. Aí foi logo na sequência. Eu saí do secretariado e já fui pra entrar pro mundo da terapia. E aí tô aí há 4 anos como terapeuta. Quase 5, na verdade. Enfim, mas primeiro eu comecei, como eu falei, as minhas curas. Porque uma coisa também muito importante que acontece muito no mundo da terapia é um terapeuta não saber que ele tem que se curar primeiro. É um problema tão sério isso, que eu sou monitora de um instituto de terapeutas que técnicas de venda, técnicas de constelação, cursos tal. E aí eu me destaquei tanto que me chamaram para ser monitora, justamente por quê? Porque eu sou uma terapeuta que faz terapia, que também cuida do meu emocional. Porque nós, como terapeutas, a gente só consegue fazer o cliente chegar no nível de consciência quando a gente também já chegou naquele nível de consciência. E é um grande problema que existe também hoje em dia no mercado dos terapeutas. Não, porque ele acha, não, eu estudei, tô bem não, aqui. Não, tô ótimo. E aí, o que acontece? Agora, no Instituto, nós abrimos um espaço, vamos dizer assim, que chama SOS Terapeuta. Que legal! Então, eu atendo os terapeutas desse instituto. Eu dou apoio emocional para esses terapeutas também. E isso tá começando a dar uma virada de chave muito grande nas pessoas. E isso é muito legal. Mas é aquela questão. Primeiro, eu me curo para depois conseguir mostrar que o que o outro dá é possível. Dá para você seguir o caminho da melhor forma possível. Mas primeiro você se cura. O processo natural era para ser assim, né? Deveria. Como que você vai amar alguém se você não se ama? Perfeito. É a frase que eu mais falo. Eu faço uma pergunta clássica todas as vezes que eu vou iniciar um atendimento. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa fala, meu pai, minha mãe, meu filho, Deus, e enfim. É. E você? Não, aí a segunda pergunta. Vamos supor que você falasse pra mim que é seu pai. Eu falo, tá, você faz de tudo por você a ponto de você conseguir entregar o seu melhor pro teu pai? Aí a pessoa fica naquela, tipo, não, poderia ser melhor. Eu falo, então como que você tem coragem de falar que a pessoa mais importante da sua vida é o seu pai, se nem pra você mesmo você entrega o que você tem de melhor? Como que você vai entregar pro outro aquilo que você não tá dando pra você mesmo? Não tem como. Não tem como. Como que eu vou ensinar alguém? Como que eu vou orientar alguém? Não tem como. Não tem como. Não se tem. eu não sou orientada. Exatamente, não tem como. E eu demorei pra entender também esse processo todo, né? Não tô falando que eu sou uma pessoa super curada. Tem muita coisa que precisa tratar. Mas todo mundo tem, tem. Gabi. É o que eu falei, é de tempo em tempo. E foi o que você falou, né? Você vai em um negócio hoje, amanhã você vai ter outra coisa pra você curar. É isso. Só que trabalhando com o meu pai... eu me vitimizava muito e... nossa, gente, demais. Demais. Eu tenho um primo que ele é excelente pra mim, é o Vitor e a Bárbara. A esposa dele é professora de meditação, pra você ter uma noção. Ela que foi que deu um boom assim na minha mente. E teve uma vez que eu conversava com ele por e-mail. Meu primo super formazão, né? Conversava com ele por e-mail. E ele perguntava, e aí, como que você tá? Porque eu tô ansiosa, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, e não sei o que lá. E toda vez era uma reclamação. Teve um dia que eu falei com ele perguntou como que eu tava, e eu falei, ele falou assim, tá bom. E deu sequência no assunto. E quando ele falou, tá bom, eu falei assim, nossa, mas ele não vai dar nenhuma dica. Ele não vai, sei lá, né, se compadecer da minha dor. Era o que eu tava esperando, porque sempre foi, sabe? E ele falou, não, tá bom. E deu sequência no assunto. E eu parei, eu falei assim, eu tô me vitimizando. Eu tenho que parar com isso. Que bom você teve consciência disso. Por que eu tô esperando ele falar alguma coisa pra mim? Perfeito. E ele
me ajudou muito nesse processo. Depois eu conversei com ele sobre isso, conversei com a esposa dele sobre isso. Ela me ensinou várias técnicas que ajudou muito na minha ansiedade. E quando eu vim trabalhar com meu pai, tem um moço aqui que é o Lucas Canielli, ele é coaching também. E ele só dá pedrada na nossa cabeça. E ele foi onde quebrou muita coisa, sabe? Eu falava assim, não mereço tal coisa. Não, mas calma aí, por que você não merece? Gabi, você tem que ser top, pra não falar um palavrão. Gabi, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que se priorizar. Então foi quando eu comecei a mudar a chave e foi quando eu comecei o quê? Sair do emprego, comecei a trabalhar com o que eu gosto. Hoje eu tô abrindo uma loja com um sócio, eu tô trabalhando na área que eu amo, sabe? Num lugar que eu sou apaixonada e eu tô feliz com isso. E isso faz total diferença. Pra você chegar no outro nível que você queira, não importa qual seja. Você estando bem com você chega em qualquer lugar. Essa é a questão. E muitas pessoas não param pra olhar pra esse lugarzinho. Porque às vezes olhar pra esse lugarzinho dói. Que nem você falou, você tava ali guardando, armazenando uma questão com a sua mãe, e a sua mãe foi lá e falou, filha, vai. E foi tão simples, gente. Uma simples palavra. E aí é que tá, muitas vezes também. Eu tenho uma questão de uma pessoa também que eu conheço que tá passando por uma situação justamente nesse sentido, dela querer fazer uma coisa, a mãe achar que ela tem que fazer outra, e por respeitar a mãe, ela não tá mudando de ideia. Mas é uma coisa também que eu falo muito, Gabi, são escolhas. Quando você tenta buscar alguma coisa, você buscou, vamos supor, o evento acontece, aí as pessoas buscam informações e traz consciência e não sei o quê, e aí, a partir dali pra frente, ela precisa começar a fazer o quê? Escolhas. Novas escolhas. E aí, qual vai ser a escolha que você tá começando a fazer novamente? E aí que eu falo, cuidado com as suas escolhas, porque ela vai refletir no seu futuro. E aí você não tem o direito mais de reclamar, porque enquanto tá no automático, flui, acontece, a vida vai indo. Mas quando você traz a consciência e você não faz nada por isso, aí o peso disso é 3 vezes pior. Porque aí foi você, conscientemente, que Exatamente. escolheu. E você falou muito também sobre o seu propósito. Antes eu estava conversando com você sobre ser inspiração. E hoje eu tenho certeza, principalmente aqui na Naturalizar, você vai ser inspiração, com certeza. Para mim já está sendo. Você faz um evento também, que já aconteceu 6 vezes. Sim. E neste evento... você falou que é uma coisa muito intensa, né? Que eu lembro que você colocou, acho que no seu Instagram, pra olhar pro passado, né? Eu até escrevi aqui, na sua bio tá escrita: ajudo pessoas a se libertarem das suas dores e do passado e ter um futuro brilhante. Exatamente. Eu achei lindo isso. Exatamente. E no seu evento, como que acontece e como que você chegou à ideia de ter esse evento? Então, Gabi, eu atendo online. Atendia individualmente, online ou presencialmente, quando as pessoas estão daqui de São Paulo. Quem não é de São Paulo, eu já atendi pessoas de Portugal, enfim. Eu vou atender agora essa semana uma pessoa que mora em Israel, enfim. Então, assim, o online, ele te facilita muito a vida, que você pode atender em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, eu atendia online e, assim... Quando você atende online, você acaba ficando um pouco limitado em questão de tempo. Então, assim, você dava 1 hora e meia para cada cliente e tal, e acabava o seu dia... Acabava a quantidade de clientes, você não tinha como colocar mais pessoas. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber o quanto as dores, como eu falei, do primeiro setênio, lá da infância, o quanto aquilo ainda reverberava de uma forma muito intensa, muito delicada, muito pesada na vida das pessoas. E aí me veio um clique, eu falei, não, eu vou fazer um evento onde eu vou aplicar o máximo possível das técnicas que eu tenho de conhecimento, trazer a consciência para a pessoa do que ela precisa, para que ela possa começar mudar o nível, foi o que eu falei. É um evento que acontece a cada 45 dias, 30 dias, depende da minha agenda também, porque eu também dou palestras, enfim. Então, dependendo da minha agenda, o próximo provavelmente vai ser dia 4 de junho, provavelmente estou definindo a data ainda, mas talvez seja essa data. E são 6 horas de evento, por enquanto são 6 horas. Ontem eu percebi, no último evento que eu fiz, que foi inclusive ontem, que às 6 horas tá ficando curta. Porque eu quero intensificar muito mais. É um evento, eu falo, é uma imersão de 6 horas, onde se a pessoa se permitir, ela realmente sai de lá muito, muito, muito mais leve. Primeiro porque eu faço uma vivência de constelação familiar, eu não faço a constelação, eu faço uma vivência, que é diferente. Eu faço a pessoa buscar algumas informações, alguns gatilhos naquele momento, por exemplo, questões com o pai, questões com a mãe, o que essa pessoa que lá
na infância te educou, te criou, deveria te dar afeto, carinho, proteção, seja o que for, e não deu, por que essa pessoa não deu? Eu te trago a consciência. Talvez a pessoa não tenha tido, e você não tem como dar pro outro aquilo que você não recebeu. Então, assim, eu faço uma imersão onde a pessoa realmente, ela vai lá pra dentro dela, eu até falo sobre a questão da teoria de Freud, do iceberg, por conta da mente do consciente e do inconsciente, que é justamente isso, a nossa mente consciente é 5%. De 5 a 10%, o resto é tudo inconsciente. E é aí que mora o problema. É o que tá no inconsciente, que as dores refletidas no seu automático tá guardadinho, armazenado no seu inconsciente. E é quando você busca essas informações lá no seu inconsciente e traz pra consciência, primeiro que você começa a olhar com um novo olhar, porque eu sempre falo, você começa a olhar pra sua história de vida por uma outra perspectiva, que é onde te faz você escolher ter leveza na vida. Entende? Então, assim, esse evento, ele é pra quem realmente tá pronto e preparado pra encarar o passado mesmo. Porque eu faço, que nem eu falei, a vivência, eu faço técnicas, dinâmicas, onde, por exemplo, assim, eu trabalho a técnica do merecimento, a técnica do medo, que muitas vezes as pessoas não têm consciência de onde que vem o medo. Como que surgiu o medo? Aí eu dou uma explanada sobre o medo, eu faço uma viagem na linha do tempo da pessoa, onde ela consegue ir fazer, buscando pelos gatilhos o que ela viveu na adolescência, o que ela viveu na infância, dependendo da idade, né? Adulto, vai buscando, eu faço uma viagem reversa na linha do tempo da pessoa, até que ela consiga buscar alguma informação para que ela possa, como eu falei, seu cérebro tá pronto para liberar a informação, ela ressignificar aquilo e realmente ter uma vida muito mais leve. E olhar para a vida, falar, poxa, talvez eu não tenha tido o amor que eu esperava ter tido, porque meu pai não teve de quem criou ele, e o outro não teve, e você vai buscar, aí onde entra a constelação familiar, você vai buscar a sua genealogia, a sua história, entendeu? São padrões repetitivos, exatamente. Né? E aí você fala, ok, tá tudo bem, tá leve. Eu teve um cliente ontem que falou exatamente isso, ele falou, nossa, por que eu não parei pra pensar nisso antes? E eu falava da situação com raiva, com ódio. E agora eu tô muito mais leve. Você entende que aquilo que a outra pessoa está fazendo com você não é a sua culpa, né? Não, não e nem da própria pessoa. É simplesmente uma coisa que acontece e vão se repetindo padrões. Eu tive parece engraçado falar, né? É estranho falar, mas eu tava num velório na semana passada de uma tia minha. E é minha tia bisavó. Então você pensa nas gerações que estavam lá, todas, né? Ela faleceu com 97 anos. E tinha algumas gerações lá. E aí, enterro, a minha família, a gente é um pouquinho grande, então, assim, a gente senta, assim, né, em rodas, e as mais antigas vão começando a contar histórias pra gente, né? E eu pude perceber tantos padrões que tem na minha família, que eu falei assim, nossa, ela tá falando isso, mas é igual do meu avô, que meu avô falava. Ai, ela tá explicando isso, nossa, mas parece tanto o jeito de fulana. E aí você começa a entender que é simplesmente a forma que cada um é criado, e cabe a você quebrar ou continuar com esse padrão. Você usou a palavra que eu mais uso. A gente fala o seguinte, na constelação. A gente fala assim muito na constelação. Na constelação, você começa a perceber a repetição de ciclo e o que a gente fala de respeito ao clã da família. E aí, quando é uma repetição bacana, ok, continue repetindo, vale a pena. Agora, quando é um padrão repetitivo ruim, alguém tem que quebrar esse clã. Alguém tem que quebrar. E aí, quando a pessoa vem com consciência e percebe aquilo e quebra esse clã, ela não só foi para a vida dela, mas para gerações futuras e para os antepassados também. Ela limpa aquela coisa ruim que estava na família. E isso é lindo. Isso é uma coisa assim, quando você percebe, identifica e você tem a capacidade de ser a pessoa responsável por quebrar aquele padrão ruim da tua família, gente, olha, lindo. É lindo demais. É lindo. Porque a próxima geração que vir vai vir mais saudável. Exatamente. A constelação te traz essa consciência. De você observar isso. É muito lindo. Muito. E eu lembro também que eu tenho uma tia de 94 anos. A gente Uau. já tem WhatsApp, ela conversa comigo todo dia no WhatsApp. Eu achei que incrível. Linda! E quando eu cheguei lá, ela tava sentada, né? Ela é bem baixinha assim. E aí eu ajoelhei pra cumprimentar ela e ela me colocou assim, deitada, né, no colo dela e me abraçou. Gostoso, né? Gente, foi um momento lindo. E ela começou a conversar comigo, que fazia um tempo que eu não a via. E ela começou a falar sobre religião.
É uma coisa que também causa muitos danos em algumas pessoas. E ela olhou pra mim e ela falou assim, que não sei o que lá de religião, não sei o que lá, você vai à igreja? Aí eu falei assim, tia, eu vou e minha fé é essa, eu acredito nisso, 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 nisso. E é diferente da dela. E ela olhou pra mim e foi uma coisa que eu achei linda também. Porque 94 anos eu pensar assim, senhorinha, o quê? Vai dar uma caixa na cabeça pra lá, Como você vai pensa se diferente de converter, mim? menina. E aí ela olhou pra mim e ela falou assim, filha, o importante é que você tá feliz. O importante é que te faz Que bem. coisa E mais se te linda. faz bem, continua. Gente, eu chorei. Eu É uma imagino. senhora de 94 anos com uma mente aberta. Não, coisa mais linda, gente. E É foi muito lindo. E se outras pessoas pensassem assim também, sabe? Porque é o que eu te falei, as pessoas impõem no outro o que ela quer. Isso é uma coisa também, Gabi, que eu vejo muito nos meus atendimentos, é a pessoa se esconder aí por atrás da religião. Sim. Como é triste isso. A quantidade de pessoas que usam a religião como uma fuga. Isso é muito triste. Eu tenho um caso de uma cliente que no começo ela veio, ela queria fazer terapia, ela conversou com uma pessoa que indicou ela, e aí essa pessoa falou, vai, fala com ela que ela vai te ajudar, tal. Ela, mas eu não vou falar o que era a pessoa, porque, né, pra não colocar em questão isso aqui, que não é o meu foco, mas ela falou, a pessoa ali não vai gostar que eu faça isso. Aí ela parou e falou assim, como assim? Não vai gostar que você faça terapia? Tipo, enfim. Até que resolveu vir falar comigo, conversei com ela. A primeira conversa que eu tive com ela tem muita dor do abandono. Ela ficou assim, ela ficou assustada. Ela falou, meu Deus, você nem me conhece, você tá falando tudo isso de mim. Não sei o que, ela ficou assustada, porque realmente acaba dando um sustinho na pessoa. Uhum. Ela ficou assustada, aí ela falou, não, eu vou pensar e te dou uma resposta. Passou uma semana, ela veio e fez o atendimento comigo. Mas para que ela tivesse essa coragem de vir falar comigo, ela precisou ir falar com a outra pessoa para ver se a pessoa autorizava ela a fazer. Olha que loucura isso. Cadê a sua autorresponsabilidade de você saber a essência da pessoa. o que você precisa para sua vida? Onde a pessoa tem esse poder de saber a sua dor, a intensidade da sua situação e te impedir ou autorizar você a fazer alguma coisa. E pra mim, a pessoa do outro lado, que se põe nessa posição, cara, essa pessoa tem uma vida, desculpa o termo, cagada, num grau tão grande que ela precisa proibir os outros para que ela mesma não tenha coragem de fazer. E é onde é o grande problema da humanidade também. E dentro das religiões também, o que tá acontecendo muito, que eu estou vendo, porque eu sempre fui muito aberta para conhecer várias religiões e entender onde tá a fé de cada pessoa, né? Eu tenho a minha muito bem consolidada, mas eu respeito muito a do outro. Eu também. E é muito legal isso. Mas o que eu tô vendo muito nas religiões hoje é que você tem aquele padrão. E dentro daquele padrão, você tem as suas permissões, né? Que você pode ou não fazer. E a pessoa, ela se anula, porque a vestimenta muda, o jeito muda, a forma de falar muda. Se você vê eu aqui hoje e vê eu falando lá, é até mais... É como você tá me fazendo reviver um passado aí. Lá, eu ainda tô assim, lá eu tô desde quando eu nasci, né? Então lá ainda tenho mais liberdade pra falar, porque não vai pro mundo inteiro, né, gente? Então eu não posso falar algumas palavras. Mas, é a mesma coisa. E as pessoas, elas se prendem tanto na religião que muda a essência dela. E onde que tá o amor? Eu sou essa pessoa. Eu fiz isso comigo, Gabi. Eu fiz isso. Lembra que eu te falei lá no começo que eu tive uma história delicada, intensa? Por isso que eu fui pra esse mundo da terapia, porque Sim. Eu fui essa pessoa. Eu fiquei 12 anos frequentando um local religioso onde eu perdi completamente a minha essência. A Juliana que você tá vendo agora, comunicativa, falante, arrumada, maquiada, se amando e se respeitando, ela deixou de existir por 12 anos da minha vida. Eu me anulei pra tentar me encaixar no mundo que não era meu. E a hora que eu me toquei disso, eu falei, o que eu tô fazendo comigo? Foi dali que eu parti pra frente e falei, não, agora eu preciso realmente mudar isso aqui. E aí juntou outras tantas questões por trás. E aí foi dali que eu pra frente, eu falei, não, pera, chega. Eu tava na época com 30 e... Não lembro quantos anos eu tava, 39. E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso. Eu tenho 4 filhos que precisam de mim. Eu tentei me matar, Gabi. Por 2 vezes eu tentei suicídio. Porque eu já não aguentava mais não ser eu. Quando eu me toquei, eu falei, qual que é o motivo de eu estar viva? Qual que é o sentido? Aí eu tentei por 2 vezes, minha filha me salvou. As 2 vezes ela acordou bem no ato. E enfim, hoje eu paro, eu penso, eu falo, o que eu ia fazer com a minha vida se isso tivesse acontecido? O que seria dos meus filhos se isso tivesse acontecido?
né? Porque, assim, eu não teria ninguém. Tem meus pais, tem o pai, mas enfim, não... Mas não é a mãe. A mãe, né? E eu sou, tipo assim, os meus filhos, eles dormem e acordam falando que ama e me abraça e beija o dia inteiro. Como eu trabalho em casa, online, né? Então, é o dia inteiro, eu tô em casa, eles estão em casa, o dia inteiro grudados em mim, me abraçando, me beijando e falando que me ama, o dia inteiro. Então, imagina se eu tivesse feito isso comigo. Imagina a dor deles. Ia ser terrível, ia ser triste demais. E quanto... o suicídio é um negócio muito complicado pra eu falar. Qualquer situação, né? Mas eu carrego uma dor disso, não só minha, mas de muitas pessoas que eu conheço. Infelizmente, nós perdemos algumas pessoas para o suicídio também. E, recentemente, uma pessoa próxima tentou suicídio. Então, assim, é um escape. Na verdade, é o último escape. É uma tentativa, mas nem sempre. É uma tentativa de escape que a pessoa ela vai tentar acabar com aquilo que tá fazendo tanto mal pra ela. E, infelizmente, nós que não estamos passando, a gente não consegue enxergar. E quando enxerga, a gente não sabe o que fazer também. Exatamente. Então, quando aconteceu da última vez próximo a mim, eu fiquei assim, meu Deus, eu tava ontem com a pessoa. O que eu faço? Eu sei que eu ligava pro meu amigo, eu ficava assim... Eu vou aí e... Não, tal hora da manhã eu tô aí, a gente faz tal coisa, faz aquilo, porque você quer tentar suprir de alguma forma. E ele realmente se suicidou? Não, glória a Deus que mas não. Mas é um ponto, tá? É um ponto de observação. Quem realmente tem a capacidade, a coragem de cometer o suicídio, ela não anuncia. Ela não anuncia. Ela faz. Gente, Eu tenho um caso de uma pessoa... Parecia estar com a vida tranquila. Não perfeita, não maravilhosa, mas parecia que estava com a vida tranquila. Um dia, cadê? Se suicidou. A gente teve uma história aqui da Lili e da Yara. Então, foi uma história no Setembro Amarelo que a gente gravou. Dia 1º de abril fez 1 ano que o Arthur se suicidou, desse ano. Quando ela gravou comigo, fazia 6 meses que o filho dela tinha se suicidado. Uau. E é uma coisa assim... É uma vida alegre, é uma vida que a gente não Mas ele tinha anunciado? Tinha demonstrado alguma coisa? É aí que tá a questão. E depois que ele se suicidou, ela entendeu algumas formas que a mutilação dele não era se cortar. Ele se quebrava. Ele tropeçava, ai, quebrei uma perna. Nossa. Como que ele se suicidou? Ele se jogou do 13º andar. Uau. Entende? Ele fez a mutilação dele, foi a última tentativa. Essa pessoa conhecida minha... ele tomou remédio. Em uma quantidade exacerbada. É o que eu ia fazer. Eu não sei como, a pessoa que não estava com ele, na hora ele pensou e ligou pra mãe e falou assim, vai lá e conseguiu salvar a vida dele. Eu não tinha anunciado isso pra ninguém, por isso eu tô falando. Quem tem coragem de fazer, não anuncia. Não anuncia. E o que tava acontecendo comigo, por isso que eu já falei que eu sinto... muito. Eu vou escrever um livro sobre a minha história de vida, porque eu tenho muita coisa pra... Eu quero comprar. Eu tenho muita coisa pra realmente pôr pra fora, pra poder ajudar as pessoas e mostrar pra elas que sim, existe solução, existe possibilidade de você mudar a sua vida e ter uma vida realmente leve, realmente tranquila. Tem essa possibilidade. 100%? Não tem como também, mas o máximo possível dá pra você fazer isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava nesse processo de pensar constantemente no suicídio, eu não falava pra ninguém. Mas quem me salvou, como eu falei, foi a minha filha. A minha caçula, que hoje tá com 6 anos. Na época, ela tava saindo das fraldas e começando a andar. Meus filhos foram pra escola, os mais velhos. O meu ex-marido, que hoje é meu ex-marido, na época ele não estava em casa. Eu simplesmente falei, pus a minha filha na cama, fiz uma carta, me despedindo, pedindo desculpa, enfim. Isso eu fiz. Fui pra cozinha, todos os remédios que eu tinha comprado, sem ninguém saber, eu destaquei tudo, fiz tudo. Quando eu fiz isso aqui, pra pôr na minha boca, a minha filha levantou. Minha filha acordou. Sim. Ela estava aprendendo a andar, ela desceu da cama sozinha e foi até a mim. Quando eu olhei no corredor, ela estava vindo na minha direção, eu só fiz assim, soltei. A segunda vez, eu pus as medicações, eu falei, se não funcionar, vai ser na faca. Aconteceu a mesma coisa. Só que aí, nesse momento da faca, eu falei, para, o que você tá fazendo? Você é louca? Aí sim, eu falei, que loucura que eu tô fazendo comigo. E aí eu falei, agora eu preciso de ajuda.
Aí eu fui atrás, aí enfim, hoje eu tô aqui, né? Terapeuta, propósito de Ai, vida. que E lindo. poder transformar vidas e mostrar pra elas que a vida tem solução, assim. Não é o suicídio que vai resolver os problemas. É a Porque terapia. muito pelo contrário. Porque o problema de quem comete suicídio, ele vai embora. Quem fica? Quem fica? Como que fica? Como que fica? E é uma dor, assim, que você carrega uma culpa que você fala assim, gente, tava aqui. Eu não vi, eu não percebi, eu não fiz nada. Nossa. Que junto, né? Essa foi ótima. Foi excelente. A gente não combinou nada. Nada. Mas, e realmente, né, esse meu conhecido aí falou assim também. Ele falou assim, puta, que merda, né? E aí? E aí tá se tratando. Olha, que ótimo. Que ótimo. Porque muito bom. aconteceu isso, mas foi ressignificado. Isso você que importa. ressignificou a sua vida. A minha vida. Completamente. Sabe, você falou que você mudou a sua essência, você se transformou, tentou suicídio 2 vezes. Quem hoje é uma quem me viu, eu vou ser mais precisa em tempo. Quem me viu há 1 ano atrás e me vê hoje, não fala que é a mesma pessoa. Porque eu passei por esse processo de transformação, de cura minha. Como eu falei, a questão de terapeuta, fazer terapia. Eu precisei passar por esse processo e me dar esse tempo. Mesmo atendendo pessoas, ajudando pessoas, já fazendo verdadeiro rebuliço nas vidas das pessoas, eu estava fazendo as minhas curas. E aí, por isso que eu falo, de 1 ano pra cá, a Juliana que conheceram aqui não é mais a mesma que tá hoje. Fora a questão de aparência, a questão emocional, a questão espiritual, tudo. Hoje, como você falou, eu também tenho a minha fé muito bem determinada, muito bem, assim, fixa, mas eu super respeito a fé de todo mundo. Seja quem for, seja o que for, da forma que for, não importa. É a sua fé. E pronto. E pronto. Só que, assim, infelizmente, não todo mundo pensa assim. Não. E é um grande problema também. E dentro das pessoas, assim, que são próximas a mim, na minha fé, tem muita divergência, né? Então, o que você tá vendo aqui, eu sou lá também. O pessoal fala assim, às vezes é tipo, meia doidinha, não sei o que lá, mas sou eu. E se eu não for eu pra Deus, eu vou ser eu pra quem? Não faz sentido. Não faz sentido. Deus sabe a criaturinha que ele fez. Não faz o menor sentido. Não faz É o querer se encaixar da forma que o outro quer que você seja. E não você na sua essência. E essa é a grande chave que tem que ser virada nas pessoas. Porque as pessoas... Eu até coloquei no meu status ontem. A moeda tem 2 faces. Qual você resolve mostrar? Aonde você mostra a sua face? E aí, quando você para... Parece uma coisa tão boba, né? Mas já aconteceu de situações... A pessoa na minha frente tá de um jeito, passou 2 minutos ali, com outra pessoa já tá de outro jeito, falou. Oi? E de verdade, Gabi, eu sou uma pessoa que tem uma essência... Hoje, é tão forte quem eu sou, que você gosta de mim do jeito que eu sou, ou adeus. Acontece. Simples assim. Não tem meio termo. E não deveria ser assim? Deveria, mas infelizmente... Porque se eu esconder o que eu sou, eu vou estar mentindo pra mim. Que é o Isso pior, foi o que você falou. Pior coisa que existe na face da terra. Se eu não me cuido, se não for eu primeiro, como que eu vou chegar no outro? Então, eu sou cristã, e lá tá falando assim, ama o próximo como a ti mesmo. Tudo bem, tem dia que tadinho do próximo. Mas, na maioria... Normal, Gabi. Normal. Mas assim, como que eu vou amar? E sabe o que você falou agora? Uma coisa também que eu acho muito importante trazer essa consciência. Por exemplo, eu fiquei 20 anos casada, me separei, e no dia que saiu o divórcio, deu aquele boom, fala, e agora? Eita. E agora? 20 anos, 4 filhos, uma história, e agora? Eu sozinha com as crianças, o que eu fiz? Que é uma coisa que as pessoas também não fazem, por medo do julgamento, do que vão falar, do que vão pensar, é respeitar o seu momento. O que eu precisei fazer? Eu precisei ficar reclusa. Eu precisei sair de cena. Cancelei todos os meus atendimentos, eu não estudei. Eu realmente precisei sentir aquela dor que eu tava sentindo. Passou 10 dias, virou a chave. Bora pros atendimentos. E aí, o que acontece? As pessoas não se permitem viver a dor. Porque fulano só vai falar, ciclano vai pensar e a pessoa fica ali. A Mulher Maravilha. Batia no peito, eu sou Mulher Maravilha e tá tudo bem. Não. A pessoa precisa viver a sua dor. Por quê?
A questão do luto também. Quando perde uma pessoa, existe... Eu até falo isso no evento, é um tema que eu abordo, porque existem regras que falam, existem 5 fases do luto, existem, enfim... Cara, cada um tem a sua forma de sentir o luto. E o luto não é só de perda da pessoa, de vida. É um luto de um casamento, é luto de um emprego, é luto de um bichinho. Não importa, é o seu luto. E a sua dor. Não existe... Eu tenho uma amiga que ela perdeu a mãe recentemente. E ela falou, cara, eu não consigo chorar. Eu falei, por que você tem que chorar? Por que você tá se cobrando disso? É outra coisa também que gera um problema muito grande. As pessoas acharem que porque a forma que eu penso, que eu ajo, que eu reajo numa situação, todo mundo tem que ser igual. E quando assim. Não, a pessoa não é... a pessoa não tá bem. A pessoa não tá... Gente... Eu acho um absurdo. Uma menina que eu conheço, o pai dela faleceu. E aí tinha um jogo marcado do time que eles gostavam. Ela foi no jogo. Ela comemorou o jogo. Aí criticaram, com certeza. Com certeza, né? A chuva, né? E ela falou assim, gente, o meu pai amava isso. Não, o pai... Eu tô aqui representando o nosso amor que a gente compartilhava juntos. É isso. E ela tava feliz lá. É isso que importa. Mas as pessoas têm que criticar. Mas aí que tá, é o que eu falo, a pessoa achar que tem que fazer o padrão do outro e não viver a sua situação. Então, assim, hoje eu falo sempre nos meus atendimentos, não importa qual seja a situação. Você tá passando por uma questão alegre, comemora. Você tá passando por uma situação triste, vive a dor. Porque amanhã vai estar melhor. E aí as pessoas muitas vezes não se permitem. Ah, porque o fulano vai pensar, porque o ciclano, porque não sei o quê, porque... não, eu não posso viver, deixa eu disfarçar, deixa eu pôr uma máscara aqui, dar felicidade, mas lá dentro só ela sabe o que ela tá sentindo. Então eu falo, viva a sua dor, não importa qual seja, não importa a intensidade que ela seja, viva, porque depois você vai ficar bem. Agora, se você guardou, vai vir a outra, aí guardou, vai vir outra, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Questões físicas. E é outro, isso é um estudo que eu tô falando já de projeto, né? Esse é o estudo que eu tô fazendo, identificando, somando questão de doenças psicossomática, né? Fazendo a questão da junção de doenças e a história de vida da pessoa, o que ela guardou, o que ela pensou, o que ela viveu, qual foi as questões, pra daí poder, tipo assim, eu tô com um cliente que ele tá com uma dor na cervical que ele não tá aguentando, tomando remédio, enfim. Eu já busquei as informações e falei pra ele, é esse ponto aqui. Ele olhou pra mim. Aí ontem ele até participou do evento. Quando eu terminei, ele falou, você tinha razão. Eu busquei a informação. É emocional, gente. Lá no meu trabalho, a gente tem uma terapeuta, assim, que foi excelente na vida de uma conhecida nossa. Ela veio aqui pro podcast e ela falou várias coisas que já dá aquelas viradinhas de chave. E lá no meu trabalho agora, quando eu falo assim, tô com dor de cabeça, o moço que trabalha comigo, ele olha pra mim e fala assim, com o que você tá frustrada? Eu tô fazendo esse estudo. A gente tá fazendo isso agora. Toda vez que fala assim, tô com dor de cabeça, eu falo, por que você tá frustrado? Com o que você tá frustrado? Exatamente. E resultou numa reunião que todo mundo conversou. No dia, minha cabeça estava explodindo. No dia seguinte, eu conversei com ele e falei assim, eu entendi. Eu não concordei, mas eu entendi todo o processo que você fez. E tá tudo bem. No outro dia, nossa dor de cabeça tinha passado. É isso. O meu pai, Gabi, ele teve... falando da questão das dores, né? Meu pai, ele tem muito da dor da humilhação. É predominantemente a humilhação e o abandono. E aí, o que aconteceu? Meu pai é aquele tipo de pessoa que ele quer carregar o mundo nas costas sozinho. Ele acha que ele é o incrível Hulk, né? O Superman, o incrível Hulk, o super-herói que ele aguenta tudo e sempre calado e sempre carregando o fardo dele e dos outros, enfim. Em 2019, ele teve um tumor no rim direito. No 2020, ele teve no tumor esquerdo, o tumor no rim esquerdo. E em 2021, ele retirou um rim. Só que eu já estava nesse mundo do desenvolvimento humano, já estava nessa questão toda. E aí eu ficava ali, trabalhando no emocional dele, conversando com ele, e sempre, eu e minha mãe, a gente ali sempre tentando fazer com que ele colocasse pra fora. Porque quem tem muito da dor da humilhação, tem uma dificuldade de expor o que sente. Então, e sempre fazendo com que ele conseguisse pôr pra fora o que estava sentindo. Pra você ter uma ideia de quanto isso é intenso e delicado. Ele não precisou nem fazer quimioterapia. Ele não fez quimioterapia. E era um tumor seríssimo. Ele, 3 anos seguidos, ele não fez. Não precisou quimioterapia. Porque ele colocou pra fora. Ele colocou pra fora e cuidou do emocional dele. Acumulado. Exatamente. E aonde que tá o grande problema das pessoas? É não querer pôr pra fora aquilo que tá guardado, acumulado e armazenado. Por isso que eu faço esse evento, gente.
Pra poder... Vamos falar Vamos falar do evento, vamos, gente. A gente precisa falar desse evento. No dia que tiver tudo pronto, eu vou anunciar no meu Instagram, vou anunciar nas minhas redes sociais. Vocês podem ficar tranquilos, porque a gente precisa desse evento. Eu vou lá nesse evento, não é possível. Tem que ir. Eu tenho que ir. Vão sair uns Reels aqui, já vou até dar um spoiler pra vocês, gente. Vão sair uns Reels aqui de eu visitando as pessoas que eu convido aqui no Naturalizar. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais a fundo. O primeiro vai ser do Container do Sabor. Se preparem, que eu tô assim, ó, maravilhada. Delícia. E eu vou na Ju pra gente divulgar o seu evento. Será muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Ju, o seu evento, como que ele funciona? Qual o impacto que ele traz na vida da pessoa? Bom, vamos lá. O evento, já o nome, acho que ele já gera uma expectativa muito grande, que chama Jornada Encarando o Passado. Já é um tapa na cara. Né? Então, vamos lá. Vamos encarar esse passado, que o passado, ele nos aprisiona, mas dependendo da escolha que você faz, ele pode te trazer leveza, como eu falei. Então, vamos lá, é um evento que ele acontece a cada 45 dias, como eu falei, depende muito da minha questão da minha agenda, de todo o processo que eu tenho por trás também, da minha vida pessoal. E aí, ele acontece, são 6 horas, ele normalmente aqui na região de São Bernardo, tenho agora uma proposta para acontecer em São Paulo, não está em andamento ainda, mas o foco principal é aqui em São Bernardo, e aí ele acontece num domingo, porque eu já fiz aos sábados e não teve um bom retorno por vários motivos, enfim, então ele acontece no domingo, é uma imersão. Eu falo assim, é a possibilidade de você entrar dentro de você, buscar tudo aquilo que tá ali dentro, reverberando, incomodando, e muitas vezes você não para olhar, como eu falei, porque olhar para aquela situação é um buraquinho delicado, é uma situação muito intensa, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas, dispostas a olhar para isso. Só que aí, quando você vai olhar e você transforma, a gente trabalha muito o ressignificar no evento, eu vou fazendo, são várias, eu falo sobre vários temas, eu faço várias dinâmicas e faço viagens, né, com a programação neurolinguística, a gente faz com que a pessoa ative gatilhos e busque essas informações, e no final a gente trabalha o processo do ressignificar, e esse processo do ressignificar, por isso que eu falo processo, porque as pessoas acham que participar de um evento como esse, ela já vai sair de lá 100% curada. Saiu curada, mas não é assim. Ali eu te trago consciência do caminho que você precisa fazer para mudar, sim, o processo, começar o processo de mudança, que eu ensino no evento, fazer o processo de mudança, para começar a ter uma vida mais leve. Mas o fato de você já começar a identificar aonde está o ponto e começar a entender do porquê daquele ponto, já começa a ficar muito mais leve. Essa é a grande questão. O ficar leve já de ponto, já de cara. Porque a vivência, por exemplo, que eu faço da constelação, só a Alice já fala, uau. Eita. Eu entendi porque aquilo, eu entendi aquilo outro. Você começa já a trazer uma leveza. Então, assim, aí, no final, a pessoa vai decidir se ela vai querer parar por ali e vai se virar sozinha, dar conta do que ela buscou de informação, ou ela vem pro individual. Que aí aí vem a questão do online, que eu atendo, né? Cada um, enfim. Mas é um evento, cara, que você tem que estar realmente preparado, de coração aberto e pronto para encarar o passado. E tem uma frase que até não é minha, mas eu uso, vai doer como nunca para não doer nunca mais. É exatamente isso que o principal do evento. Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Mas entenda que é um processo. Não é da noite pro dia. Seu evento não piscou e foi. É um gatilho de busca de cura. Exatamente. Porque é ali que você vai perceber e falar, opa, exatamente. Eu tenho que tratar disso. Porque as pessoas fogem, Gabi, de querer encarar isso. Então, quando ela se permite, ela foi lá, ela buscou, é muito mais fácil pra ela, e de repente decidir por uma terapia, ela já tem o foco. O processo até de quem tá como terapeuta ali atendendo aquela pessoa, já tem uma possibilidade muito mais rápida de dar resultado. Hoje, eu tenho pacotes, só pra você ter uma ideia, de 4, de 6 e de 8 sessões. Ah, mas em 4 sessões você consegue mudar a vida de uma pessoa? Se existir uma troca, porque uma coisa importante também. O terapeuta tem 50% de responsabilidade e o cliente 50%. Eu falo sempre, do meu 50% você vai ter 1.000. Quanto do seu 50% você vai me entregar? Porque se não existir essa troca, eu devolvo o dinheiro pro cliente. Eu tava contando de um cliente pra vocês, né? Eu devolvo, porque pra mim o foco é a evolução da pessoa. O dinheiro eu preciso pagar minhas contas, óbvio, mas não é o meu foco principal. Eu quero realmente mostrar pra pessoa a consciência das coisas e ela entender que aquilo ali ela precisa fazer por ela.
por ela. E aí, a troca tem que existir. Porque, por exemplo, tem semanas que eu dou atividades, eu dou orientações, eu dou dinâmicas, eu mostro pra pessoa caminhos dela fazer pra começar a facilitar a vida dela. Só que ela tem que fazer. Aí, chega na semana seguinte, porque são atendimento semanal. Aí, na semana seguinte, ela não fez nada. Eu falo, ok, foi a sua escolha. Porém, a atividade, a técnica, a orientação foi dada. Só que aí as pessoas correm. Porque a dor dói. Dói. Muito. E aí a pessoa não quer ficar sentindo aquela dor. E ela quer fugir daquilo. Ela quer fugir daquilo. Só que aí, quando a pessoa faz... Quantas vezes já aconteceu de eu dar uma dinâmica, de eu dar uma atividade pra pessoa fazer na semana, e ela postergou. Aí, na outra sessão, postergou. Aí, quando chegou na quarta sessão, aí ela resolve fazer. Aí ela, o que vem depois? Puxa, por que eu não fiz antes? E aí, tipo, cara, é uma escolha. E eu não tenho como voltar atrás e fazer você se arrepender daquele momento. Já foi. É o que você falou, né? Você abriu a consciência naquele momento. Exatamente. E agora você vai escolher conscientemente o que você quer fazer. O que você quer fazer. E aí eu falo sempre, gente, ok, eu respeito que cada um tem o seu momento. Eu entendo que cada um tem o seu momento. Porque existe essa questão também da pessoa não estar querendo e disposta naquele momento a tratar aquela dor. Eu tenho uma cliente que... Uma das técnicas que eu faço, às vezes, é fazer uma carta. Um exemplo. E aí, uma vez eu precisei fazer... A primeira vez que eu precisei fazer uma pessoa online fazer a carta. Porque tava muito sério o caso dela. E ela pegou fazer. Ela fez. Ela não conseguia... No final, eu falo pra pessoa rasgar e tal. Ela não conseguia. Ela olhava pra carta e ela... Eu não quero me desfazer disso aqui, eu não quero. Ela não queria parar de sentir aquela dor. É o que você tava falando. É o que você tava falando da questão do vitimismo. É muito mais fácil você ficar naquela posição de vítima do que você encarar e falar, não, pera, eu posso fazer alguma coisa diferente por mim. Tá na minha autorresponsabilidade, que é outra coisa que eu falo no evento. Da sua autorresponsabilidade. Se você não assume, você tá dando sua vida de mão beijada pra qualquer um. E aí, o que vão fazer da sua vida? Essa é a outra chave também. Sim. Então, assuma o controle da sua vida e a partir daí você fala, pera, eu posso fazer isso por mim, eu tenho que fazer isso por mim, e é só eu que posso fazer isso por mim. Isso que eu acho que também traz uma coisa, né? Porque eu tô aqui, é confortável ser vitimista. É muito confortável. Lógico, eu tenho uma coisa que eu sempre falo assim, gente, tudo é difícil. Você tem que escolher qual difícil você quer. Tem o difícil de ser vitimista, porque querendo ou não, você, desculpa a palavra, mas você tá sempre na merda. Literalmente. E tem o difícil de você mandar ver e falar, não, eu vou ser o responsável pela minha vida. Então, a partir do momento eu falei assim, eu quero esse. Porque aqui já não tá dando mais. E você reconhecer o processo de ser vitimista é muito difícil. Mas você reconhecendo... Mas você reconhecendo, você fala assim, gente... Eu vou dar um exemplo. Tinha uma pessoa que eu tinha contato. E toda vez eu mandava uma mensagem e falava assim, e aí, tudo bem? Ah, mais ou menos. Esse mais ou menos. Aí, e você tá bem? Mano, você sente até mal às vezes. Falar, não, eu tô bem. Eu tô ótima. Eu tô ótima. Então, aí, beleza. Foi passando tempo. E aí, tudo bem? Ah, mais ou menos. Ah, eu tô mal. Nunca tava bem. É complicado. Nunca. E isso acaba puxando a outra pessoa pra baixo também. É uma âncora. Você tá bem hoje? Ah, você sabe, né? Então, a pessoa sempre tá mal e a pessoa parece que quer ver as outras pessoas mal também, porque fato. Você não pode, a outra pessoa não pode estar feliz, a outra pessoa não pode estar bem. Então, quando você mandar mensagem no WhatsApp, 100% eu vou responder, eu estou bem. Independente se o outro falar que tá mal. Independente. Tem que... Porque é a sua essência. Eu falei assim, gente, eu não posso me deixar levar porque você se sente mal de falar, eu tô bem, o outro tá lá. Ele precisa tomar a posição na vida dele. Eu já tomei a minha posição. Perfeito, é exatamente isso. E entender isso é um processo que complica, né? Essa questão do vitimismo, dentro das 5 dores, existe a dor da manipulação. Quem tem muito alto a porcentagem da dor da manipulação é a pessoa que tem a maior tendência de ir para esse modo vítima. Porque o que ela faz? Quem tem a dor da manipulação, ela tem uma capacidade muito grande de intensificar as outras dores. Por exemplo, eu tenho... A minha terceira dor é a dor da manipulação. Então, por exemplo, assim... Eu tenho a questão da dor do abandono, como eu falei, a dor da traição. Então, se eu tô vivenciando Isso era antigamente, a Juliana antiga. Que esse modo vítima era clichê na minha vida, né? Era normal, fazia parte, era a minha essência naquela época. Então, o que acontecia? Quando a minha necessidade, que hoje eu entendo que é uma necessidade da dor do abandono, não era atendida, a minha dor da manipulação pegava essa dor e triplicava aquilo e fazia com que eu ficasse assim,
Eu costumo usar uma... tempestade de copo d'água. Gabi, eu ia falar agora do pingo d'água. Meu Deus do céu. Gente, se te precisar de conexão, aqui tem. Eu costumo usar essa analogia. Eu falo, gente, imagina que é uma gota que caiu na mesa, você pegou um paninho e secou. Mas não, você tá naquele modo vítima, que aquela gota d'água vira um verdadeiro inferno. Você cria um caso, você briga, você xinga, você esbraveja. Você fala, mas é só passar um pano. É o modo vítima. Isso. É só isso. E aí é que tá. Quem tem a consequência disso foi o que você falou. É só você mesmo. Às vezes a outra pessoa que tá ali, tendo a consequência do seu modo vítima, tá cagando pra você. Só que você tá naquela situação se martirizando. E aí, dependendo por exemplo, que tem dor da traição, que eu também tenho, e tá vivenciando uma situação delicada dessa dor a traição é troca, né? Troca. Não importa com pai, com mãe, com, enfim, filhos, enfim. Quando você tá vivenciando essa dor aqui, e aí a dor da manipulação pega e intensifica, cara, a pessoa pensa no capeta na terra. Eu era essa pessoa. Porque era o modo vítima que tava me fazendo ir pra aquele caminho. Era elevado a 10, porque... Eu tinha enxaqueca de eu não conseguir abrir os olhos, de eu ter que ficar trancada, coberta, sem poder ouvir ninguém entrar no meu quarto. Hoje eu não sei nem o que é remédio. Isso é muito bom. Por quê? Eu não preciso mais desse modo vítima. Eu não preciso mais do modo vítima. Então, assim, essa dor descartou. Então, por isso que eu falo, quando você tem um autoconhecimento, você vai atendendo, você vai atendendo as suas necessidades. Você não depende do outro pra isso. Aí você é autossuficiente. As pessoas reclamam, né? Você é autossuficiente. Sim, eu sou autossuficiente. O outro na minha vida, ele vai somar. Ele não vai me subtrair. E muito menos tornar uma âncora. E essa é a grande diferença também. Porque o autoconhecimento, ele nos permite nos chegar nesse ponto de consciência e de vida. E é muito legal que você falou assim, o outro não vai se tornar uma âncora, porque a partir desse momento você consegue entender que você pode escolher o outro que te atenda, assim, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai ficar, não. Exatamente. Você vai poder escolher quem vai estar do seu lado. É exatamente isso. Você não vai se contentar com qualquer coisa como a vítima se contenta. É perfeito. Você vai escolher quem vai estar perto de você. Porque realmente é uma escolha. Eu falo isso dia e noite e dia. A escolha é sua, não é do outro. O outro pode escolher não estar com você. Ok? Sim. Ok. Mas você vai realmente... Hoje eu sou divorciada. Eu falo, a pessoa que vai ficar do meu lado foi porque eu realmente quis. Eu escolhi. Sim. Do contrário, não vai estar. Não vai. E é uma coisa que eu tô falando bastante com meu pai sobre isso, né? É muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que entenda isso. Então, você vai conversar com alguém, gente... É difícil. Não vou entrar em detalhes, mas é difícil. E a partir do momento que eu escolher... Só um adendo nisso que você falou, Gabi. Quando você realmente tá na sua essência, a sua energia atrai a pessoa. E se eu não estou atraindo ninguém ainda, é porque... Falta alguma coisa. E quando chegar alguém, e que chegue alguém, eu vou poder escolher essa pessoa e que seja compatível. Exatamente. Muita gente fala assim, os opostos se atraem, não sei o que lá. Pra mim, os opostos se distraem. Gente, essa história dos opostos se atraem Eu não entendo. É o ditado mais falido que... É péssimo, eu não entendo esse... É o ditado mais falido pra que mim, existe. ele se distrai feiamente. Então, tem que ser alguém compatível. Tem que ser. E que seja de escolha. Sim. E, Ju... A gente tá caminhando pro finalzinho aqui. Foi muito gostosa essa conversa, gente. Rendeu que super. Bom. Maravilhosa. Nossa, não é produção, é produtinha. Porque ela é mais baixa que eu. Eu posso falar isso em rede mundial, gente. A Jéssica, ela tá aqui falando que foi muito boa, foi produtiva a conversa, né? Foi show! Foi show. Ju, a gente tá caminhando pro final. E eu... sempre quero perguntar sobre os planos. Você já deu um spoilerzinho sobre os seus estudos, mas quais são os seus planos para esse ano? Então, esse ano, o meu foco é assim. Como eu falei, a minha evolução, ela é realmente... Ela foi além do que eu mesma estava esperando, pra ser bem sincera com você. Fisicamente, eu perdi 13 quilos em 4 meses. Caraca.
Eu vou mostrar pra você depois o antes e depois. Eu perdi 13 quilos em 4 meses. A questão mental, como eu falei, hoje eu falo e faço coisas que eu falo, tipo, quem é essa pessoa? Eu tô me reconhecendo também, muitas vezes eu falo, poxa, né, o caminho que eu cheguei. E também a questão espiritual. Que hoje eu falo sempre, às vezes eu tô num ambiente que eu vejo alguém me olhando, eu falo, ué, né, será que tô com algum problema? Eu falo, não. Hoje eu percebo que não. É a minha energia. A minha energia, ela chega primeiro do que eu. Então, assim, quando eu entendi tudo isso, eu falei, eu preciso levar isso pro mundo. Então, assim, o meu projeto pra esse ano ainda, se tudo der certo, eu também estou fazendo uma pós-graduação em nutrição e metabolismo esportivo, porque eu quero unir mente e corpo e espírito para mostrar para as pessoas que elas podem, sim, comer de forma saudável e não comer a emoção. Não engolir as dores dela. Então, o meu projeto para esse ano vai envolver essa questão mente, corpo e espírito. E vou continuar fazendo os eventos, os atendimentos individuais, mas o projeto para esse ano é realmente fazer essa junção. E ainda esse ano, criar um evento onde eu vou poder mostrar o exemplo da minha vida física, mental, espiritual, para mostrar para as pessoas que é possível, sim. Basta você ter você como prioridade na sua vida. Então, esse é o projeto que ainda tá saindo do papel. Caminhando. Nossa, mas tá indo. Incrível, já tive várias ideias aqui. Ó, Jéssica. Gente, eu falo muito da Jéssica, eu tenho que apresentar ela aqui. Eu vou apresentar pra vocês. Ela é a nossa nova produtora, então tudo que vocês virem de mudanças aqui, de coisas incríveis acontecendo, ela é responsável. E de novo a gente falou ao mesmo tempo. Eu tô amando isso daqui. Eu também. E Ju, agora sim, pra finalizar, eu sempre peço uma frase pra levantar outras mulheres, eu gostaria de uma sua. Se ame e se respeite, que a sua vida deve ser muito mais leve. E é super impactante. Se amem, gente. Deixa suas redes sociais, seu contato. É @juliana.rotter. Eu acho que tá como juliana.rotter. Eu ainda estou começando a utilizar as minhas redes sociais, porque, como eu falei, eu não precisava, né, das minhas redes, mas agora, por conta do evento e desse novo projeto, eu realmente estou começando a usar. Então, assim, tem um pouquinho das coisas que eu tô fazendo, né, da questão física mesmo, colocada no Insta. Mas é isso. Prepara que daqui pra frente vai ter muita novidade e se tudo der certo, o projeto sai esse ano ainda e vai ser lindo. Com certeza. Ju, gratidão imensa. Eu que agradeço, eu agradeço muito o convite. Que mulher incrível, obrigada. Que história incrível, forte, intensa. Muito obrigada. Você falou que sua energia chega primeiro e com certeza esse papo foi assim... uma energia tamanha, eu espero que quem assista em casa se inspire em você, viu? Que gratidão. Bom. Eu que agradeço, Gabi, eu que agradeço, Jéssica. Foi muito gostoso, né? E, gente, você aí na sua casa que assistiu todo esse episódio, que acompanhou, e pra mim foi uma delícia, eu espero que pra você também tenha sido. Eu agradeço, de coração. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo, gente, não é só com mulher não, tá? Já manda pra todo mundo esse episódio. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Macadâmia, que tem um cuidado especial comigo. Vocês sabem que ela cuida da minha alimentação, vocês acompanham o meu processo diário, que a gente tá traçando e mudando todo, não só o meu corpinho, mas minha saúde que tava, feia, mas tá melhorando, gente. Então já chama a Macadâmia, faça seu pedido, ela já voltou de férias, já tá atendendo, tá bom? E também agradecer a minha paixão, Estúdio Melo, são os meus amores, onde eu trabalho, onde eu atendo e onde eu estou ministrando o curso. Então se você quer mudar de vida, quer entrar na beleza, é só me chamar que eu vou conversar com você. E se você também gostaria de aparecer aqui no Naturalizar, me manda mensagem que sou eu que vou te responder. Um beijo, gente. Tchau, tchau.